a Glaucia Pereira da HowToLab e nesse vídeo eu vou fazer algumas correlações entre as normas da 17025, da RDC 512, de boas práticas de laboratório e um pouquinho da portaria 888 que mudou o anexo 20, tá? Então fica com a gente que eu vou correlacionar tudo isso e te situar para você saber o que você tem que seguir aí no seu laboratório. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui na plataforma da HowToLab? Então, essa aqui, para quem não conhece, é a nossa plataforma. E aqui embaixo, a gente tem todos esses conteúdos. E eu vou colocar aqui para vocês, justamente para a gente, enquanto eu estiver falando de uma coisa ou outra, a gente ir mudando, tá? Então, aqui a gente tem a plataforma e vários temas aqui dentro que condiz com a realidade do laboratório. E eu estou aqui justamente para a gente conseguir elucidar tudo isso e deixar tudo bem certinho. Então, vamos lá. Vamos começar com os termos, tá? Então, existe um termo que é chamado BPL, que é Boas Práticas de Laboratório. E tem muita gente que confunde, porque o pessoal liga aqui na HowToLab pedindo boas práticas de laboratório e quando a gente vai ver, na verdade, eles estão falando de boas práticas analíticas, tá? Então, são dois termos que se confundem. Então, aqui na HowToLab, a gente tem vou até pôr mais para cá, o Boas Práticas Analíticas. Então, existe esse curso aqui que é como acertar o menisco, como lavar vidraria, como usar a fitinha de pH. São coisas analíticas que vão, claro, influenciar no seu resultado. Mas BPL não é isso. Então, não confunda BPA, que são boas práticas analíticas, que tem a ver com o manuseio dos itens no laboratório, com BPL, que é boas práticas de laboratório, que é um termo muito mais genérico, que envolve muito mais coisas, além do BPA, que são boas práticas analíticas, tá? Então, onde é que entra essa questão do BPL? Eu sei, gente, o nome podia ser um pouquinho diferenciado, mas assim, a gente está usando boas práticas analíticas justamente para não confundir tanto. Então, boas práticas de laboratório é todo um sistema muito similar com a 17025, mas que ele também contempla registros de mais longo prazo, tá? Então, existe a acreditação BPL, que aqui, ó, vou trocar de tela, aqui no site do Inmetro, o reconhecimento da conformidade às BPLs, tá? E geralmente, aqui tem todas as legislações que são aplicáveis, as NIT-DICLAs, os princípios, tá tudo aqui. Então, esse é um reconhecimento, falei acreditação, mas vamos falar. Reconhecimento às conformidades de BPL. É algo que também é um sistema dentro do Inmetro. Você pede esse reconhecimento lá. E as BPLs, elas vão estar geralmente atribuídas a testes que são exigidos por órgãos reguladores. Então, muito atribuído a laboratórios de P&D, a laboratórios que têm um processo de desenvolvimento de um produto, tá? Então, isso é BPL dentro do Inmetro como um reconhecimento à não conformidade. Paralelo a isso, a gente tem a legislação, que eu falo um pouquinho dela aqui toda semana, que ela é muito similar a mais a 17025, que é a RDC 12, ok? Então, a RDC 12, a última versão é de 27 de maio de 2021, e ela é emitida pelo Ministério da Saúde e controlada pela Vigilância Sanitária. Então, a resolução 512, ela dispõe de boas práticas para os laboratórios de controle de qualidade. Então, muito usada, né, em laboratórios geralmente laboratórios de alimentos, laboratórios que precisam passar por uma vistoria da Anvisa, ela é usada como base para as boas práticas de laboratório. Então, os fiscais da Anvisa, né, da Vigilância Sanitária, eles usam a resolução 512 para essa fiscalização. E a 512, eu vou usar aqui, gente, com muitas aspas, tá? Ela é uma mini 17025. Ela tem se você cumprir a 17025, provavelmente você você cumpre toda a 512, tá? Uma tá meio que embutida na outra. Você só tem que tomar cuidado, porque tem alguns... A 512, ela tem alguns como fazer.
A 17025, ela te diz o que fazer, mas ela não te diz exatamente como. A 512, ela tem alguns detalhezinhos que já estão mais explícitos. E eu acho bom porque nem todo mundo tem esse conhecimento de como fazer, e ela te traz alguns detalhes um pouco mais específicos de como aquilo deve ser feito. Como deve ser feito a gestão dos arquivos, como deve ser feito a parte dos documentos. Ela tem um como um pouquinho mais detalhado que a 17025. E as pessoas confundem. Então, o Boas Práticas de Laboratório da 512, então não confundam, Boas Práticas de Laboratório é uma resolução aqui do Ministério da Saúde. Tem o BPL do Inmetro, certo? E tem a 17025, que é o pessoal que já me segue que está mais acostumado, tá? Então, a 17025 ela é uma norma para todos os tipos de laboratório, todos eles, e internacional. A 512 é uma norma para laboratórios de controle de qualidade, tá? Então, eu já falei aqui algumas vezes, a gente tem alguns tipos de laboratório. Laboratório de ensino, laboratório de pesquisa, laboratórios de ensaios. Então, dentre esses laboratórios, a 512 é para laboratórios de controle de qualidade. E a 17025 é para todos os tipos de laboratório. Eu falo muito disso se quem já está dentro da plataforma vai ver esse material aqui, nesse primeiro banner, tá? Então, semanalmente a gente se encontra para falar sobre esses assuntos. Agora, onde entra a portaria 888 nisso? Que é para laboratórios de água, né, que seguem lá a portaria 888, mudou o anexo 20 da consolidação número 5. A gente continua citando o anexo 20, mas a portaria 888 mudou o texto. Então é muito comum, até porque o número, gente, pegou super bem esse 888. Então a gente acaba falando portaria 888, tá? Então, o que a portaria 888 tem a ver com a RDC 512? Em tese, nada. Oficialmente, nada. Por quê? Oficialmente. Porque como que eu vejo isso, tá? Como que é a minha análise e o que eu tenho visto na prática? A 512 é para laboratórios de controle de qualidade. Então, muitos os laboratórios de alimentos estão super familiarizados com ela. A portaria 888, deixa eu mexer aqui o mouse, vocês verem onde eu estou mexendo. A portaria 888, ela é para laboratórios de água, que não são laboratórios da 512, mas em tese. Só que o que acontece? Se você ler a estrutura das responsabilidades, você vai ver lá na seção 3 da portaria 888 que compete à vigilância sanitária fiscalizar os laboratórios de água, tanto as soluções alternativas quanto os sistemas de abastecimento. E na estrutura municipal da Anvisa, quem faz a pessoa, tá falando de pessoas, quem faz a fiscalização desses laboratórios aqui, da portaria 888, são as mesmas pessoas, os mesmos fiscais da vigilância que fazem a RDC 12. Então, é normal. Por quê? Eu vou voltar um pouquinho, que antes de falar o que é normal. A portaria 888, ela vai dizer que os laboratórios tenham a 17025 implantada, tá? Ela não pede a acreditação da CEGEC. Vai caber ao fiscal da vigilância sanitária observar esse laboratório e se ele não tiver a 17025 lá, o selo na parede, o próprio fiscal da vigilância, avaliar se a 17025 está implantada. Na prática, o que acontece? O fiscal da vigilância não vai fazer uma auditoria inteira da 17025. E na prática, o que tem acontecido? Como esse fiscal é o mesmo que segue a portaria 512, que eu falo aqui, que segue a portaria 512 no seu dia a dia em outros laboratórios, e a 512 e a 17025 tem textos que são congruentes, são textos que conversam, são textos muitas vezes similares, é normal, tá? E é totalmente aceitável que esses fiscais que fazem a vigilância pela portaria 888
sigam de alguma maneira o que está sendo pedido na RDC 12, porque ele não vai, se o laboratório não for acreditado, dificilmente esse fiscal da vigilância vai fazer toda uma auditoria de 17025. Vocês me entendem a correlação? Então, como é que elas estão relacionadas? Esquece a BPL desse reconhecimento aqui do Inmetro, tá? Dá um tempo nela. Isso aqui é quem está nela já está fazendo mesmo, tá? Então, esquece a BPL do Inmetro nesse momento. Vamos falar só da 512, da portaria 888 e da 17025. Então, resumindo aqui o que acontece. A gente tem uma portaria que exige uma norma 17025, mas temos fiscais que estão acostumados com a RDC 512, que super conversa com a 17025. Então, é comum para laboratórios que não estão buscando a acreditação, que não estão buscando realmente a acreditação da CEGEC pela 17025, vamos dizer assim, ficar só no nível da 512, tá? Então, laboratórios de água que, apesar de precisarem implantar toda a 17025, o que está acontecendo gradualmente, esses laboratórios, às vezes, eles não têm toda a 17025 implantada, no nível de incerteza de medição, uma coisa assim um pouco, né? A gente tem até aqui o curso, né, da incerteza. Então, nem todos os laboratórios têm todos os detalhamentos da 17025, e eu acho que tá tudo bem, são passos a serem dados, e eles já começam por onde? Pela 512. Glauci, você está dizendo que a 512 é para laboratórios de água? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para laboratórios de água, de acordo com a portaria 888, é a 17025. Porém, a 512, ela tem duas vertentes, dois pontos que fazem com que ela esteja sendo utilizada. Uma, ela é mais simples que a 17025, e ela é um excelente começo. Então, se você começar por ela e depois evoluir para terminar a 17025, tá ok, você não vai ter um retrabalho, porque ela é condizente com a 17025. E dois, os fiscais que fiscalizam a 512 em outros laboratórios de controle de qualidade são os mesmos que vão avaliar os laboratórios das estações de tratamento de água, tá? Então, isso tudo faz com que a gente tenha esse relacionamento entre essas normas, e eu queria fazer esse vídeo para vocês se situarem. Então, aqui na plataforma da HowToLab, a gente fala dessa implementação do sistema de gestão, seja ele RDC 512, seja ele 17025, aqui nesse banner. E para cá estão os boas práticas analíticas, que apesar de muita gente chamar de boas práticas de laboratório, aqui é o jeitinho de fazer. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa aqui é a nossa consultoria. Se você ainda não conhece, eu sugiro muito que você pare um minutinho e peça para dar uma olhada nela, porque vale muito a pena. A gente tem colocado todos os conteúdos e essas inter-relações ficam muito mais claras se você tiver esse suporte dentro da nossa plataforma da HowToLab. Tá bom? Espero que tenha gostado. Deixa aquele joinha, por favor, isso ajuda muito a gente saber se está no caminho certo. Ajudar os laboratórios a terem e a manterem a 17025, a portaria 888, as boas práticas de laboratório e a RDC 512. Aquele abraço.